Saúdo com a paz do Senhor. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? Em que consiste o reino de Deus? As palavras de Jesus que Mateus escreve, quando Jesus adiciona mais, uma preposição que está adicionando algo mais. Quando Jesus diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Algumas pessoas pensam que o reino de Deus consiste no milênio, nos 1000 anos, que ainda será futuro, será o ápice, o milênio. Mas na verdade, quando começamos a ler a Bíblia, percebemos que Jesus ele fala aqui mesmo no capítulo 6 de Mateus, dizendo, não ajunteis tesouro na terra, onde os ladrões minam e roubam, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouros no céu, onde os ladrões não minam, nem roubam, e nem a ferrugem consomem. E ele continua falando as palavras para o discípulo e para a multidão, dizendo, por que andais ociosos, com o que haver de comer, com o que haver de beber, com o que haver de vestir? E ainda continua indagando, quanto ao vestuário, por que andais solícitos, por que andais preocupados? Aí ele faz uma referência, olhai os lírios do campo, que não semeiam, nem cegam, todavia nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu vestir-se como os lírios. Aí ele ainda faz uma outra observação. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem cegam. Todavia o Pai do céu não lhe deixa faltar o pão. Quanto mais a vós, aí ele fala do valor que tem o ser humano. Aí chega no versículo 33, ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus. Aí vem a questão, o que é o reino? No que consiste o reino de Deus? Jesus fala em São João 14:23, dizendo, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, faremos nele morada. Percebemos que o reino começa no coração. Quando Jesus vem morar no coração do ser humano, aí o reino é estabelecido nesse coração, porque quem mora, ele tem um comando. Você mora na sua casa, você é o dono dela. Você pode vender sua casa, você pode trocar, você pode doar, reformar. Assim também é Cristo. O escritor aos Hebreus fala que nós somos casa de Deus. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios que nós somos templo e morada de Deus. Então, se ele mora em nosso coração, ele manda, então ele reina. Paulo diz, agora vivo não mais eu, mas é Cristo é quem vive em mim. E ele começa a dizer que as coisas que ele gostaria de fazer, ele não faz, porque agora ele é comandado por alguém que reina, que manda no seu coração. Então o reino ele começa no nosso coração e daqui para fora. Jesus fala em Mateus 12:28, se eu expulso demônios, é porque é chegado a vós o reino de Deus. Então o que ele está querendo dizer aqui? Que a libertação de pessoas do reino das trevas para o reino de Deus, isso é alargar o reino de Deus. Quando levamos o evangelho, quebramos as cadeias e libertamos as pessoas das garras de Satanás e trazemos, como diz o apóstolo Paulo, para o reino do Filho do seu amor, nós estamos contribuindo com o reino, alargando o reino de Deus, que começa no coração e sai para as partes exteriores, para a vida das pessoas, para a evangelização, para a libertação. E Jesus ainda disse para os discípulos, alguns de vós não herdarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E os discípulos viram esse reino chegar com poder. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, eram quase 120 pessoas, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Então ali chegou o reino de Deus com poder sobre a vida dos discípulos. Quando Pedro explica que fenômeno que era aquele, o fenômeno sobrenatural do mover do Espírito de Deus, quase 3.000 almas aceitaram, vieram para o reino de Deus.
Em Atos capítulo 5, quando o coxo ele pede uma moeda e Pedro diz: não temos prata e nem ouro, mas o que temos te dou. E o coxo andou, que o milagre aconteceu, que as pessoas vieram presenciar que milagre seria aquele, que Pedro falou de Jesus, do poder libertador e sarador de Deus, quase 5.000 almas. Então eles viram a profecia de Jesus sendo cumprida, dizendo: alguns de vocês não herdarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Eles viram todas essas manifestações e o reino se alargou. Hoje nós estamos vivendo no reino de Deus. Ele reina sobre a igreja. Isaías diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito, suas vestes, enchia o templo. Quer dizer, vestes é símbolo de autoridade. O rei tinha as vestes compridas, sinônimo de autoridade sobre o país que ele reinava. O profeta Elias tinha as vestes compridas, sinônimo de poder para profetizar através do Espírito de Deus. O sacerdote tinha as vestes compridas, sinônimo de poder para ministrar na casa de Deus. E assim sucessivamente. Então Cristo, ele reina sobre a igreja. O seu séquito, as suas vestes, enchia o templo. Quer dizer, a autoridade dele está sobre nós, está sobre a igreja. E o reino de Deus vai se alargando, se alargando. E o milênio será o reino político de Deus, onde ele vai reinar com equidade e julgar com justiça. Portanto, buscai primeiro o reino de Deus. Vamos buscar o reino, vamos viver o reino, buscar a palavra, levar a libertação e reinar com Cristo, porque reinaremos com Ele.